no chat. Tenho certeza que vai ser uma aula muito bacana, um sábado extremamente proveitoso para todos nós, porque a minha missão aqui realmente colocar vocês nesse novo caminho de transformação da comunicação. Eu passei por um longo período, eu vou contar aqui um pouco da minha história para vocês, e durante todo esse período aí de transformação, graças a Deus, eu só colhi bons frutos, graças a Deus, só coisa boa veio depois que eu resolvi virar essa chave aí, deixar de ser uma pessoa. Não vou falar que eu deixei de ser uma pessoa tímida, né? Mas eu melhorei bastante, aprendi a administrar, a gente pode falar assim, essa timidez, né? Então vamos começar? Bom, essa aula aqui eu fiz com muito carinho para você que quer falar em público, que sabe que precisa se expor mais, que sabe que teria mais oportunidades se falasse em público, se conversasse com outras pessoas, se conseguisse estruturar melhor as suas ideias no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, em tudo que você faz. Então, às vezes você já tem um negócio, às vezes você é já uma pessoa que começou a construir uma carreira há bastante tempo, já tem um conhecimento razoável ou um conhecimento amplo na sua área, mas que por algum motivo ainda tem dificuldade de colocar isso diante das pessoas para o mundo e de compartilhar essas ideias que muitas vezes são tão ricas com o restante do mundo. Então, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua faculdade, pode ser com um professor, pode ser na apresentação de um projeto. A gente tem muitos vendedores, né? Para quem está chegando agora, eu pedi para vocês já irem aquecendo o chat aí. Então, me fala de onde você me conhece, se você me conheceu agora pelo anúncio, se você é meu aluno da faculdade. Me conta aqui no chat, vamos conversar. A ideia é que vocês fiquem super à vontade nessa aula, que vocês aprendam, tá? Que vocês levem o conhecimento daqui para aplicar segunda-feira no seu trabalho, para aplicar essa semana na sua faculdade. A gente está em época de final de ano, época de apresentação de projetos estudantis. Então, eu, como professora universitária, semana que vem eu vou fazer parte de uma banca, vou avaliar esses alunos e a apresentação, gente, ela tem um peso enorme diante da avaliação que vai ser feita do seu trabalho. Então, sua pesquisa é muito importante, só que se você ralou, se você suou a camisa durante a pesquisa, durante seu processo de aprendizado, e não consegue transmitir isso para quem está te avaliando, você perdeu todo o seu trabalho, tá? Então, escreve aqui no chat de onde você me conhece, se você já é meu aluno, se você não é, e nós vamos começar, eu vou projetar aqui a aula para vocês, eu estou esperando o restante do pessoal chegar, a gente sabe que é sábado, né? Sábado é um dia um pouco corrido, mas é um momento tranquilo, que eu acho que a gente acabou de acordar e pode aí colocar essas ideias de uma maneira muito bacana para todos vocês, tá bom? Bom, eu preparei uma apresentação para vocês e eu vou me guiar por essa apresentação. Eu sei que tem pessoas que são mais, que gostam dessa parte de visual, né, da visualização, isso é muito importante. E tem pessoas que são mais, né, auditivas, tem pessoas que gostam mais dessa questão de ouvido. Fique à vontade para assistir a aula da melhor maneira, do que for melhor para você. Mas se você conseguir visualizar a tela que eu vou colocar aqui, talvez complemente melhor aquilo que você vai escutar, tá? Porque são dois sentidos aí, eu vou ensinar isso também para vocês. Quando eu consigo ativar mais sentidos do meu público, então, olfato, o visual, né, a audição, eu consigo ter mais envolvimento dessa plateia. Então, por isso, o componente visual, ele é muito importante, eu sempre procuro, já fica de lição aí, primeira dica, complementar as aulas com um visual, sempre que é possível, tá? Então, eu vou inserir aqui na apresentação. Bom, vamos lá. Essa aula, quando eu idealizei ela, a aula
chama o Código da Autoridade. O que eu quis dizer com tudo isso? O que é o Código da Autoridade, né? Bom, você, quando tem algo para passar, algum conhecimento para passar, você simplesmente jogar, vomitar esse conhecimento, ele não é suficiente para que você consiga exercer a influência, o resultado que você quer daquele conhecimento que você está colocando ali, tá? Existem vários tipos de apresentações. Então, a gente tem apresentações de reuniões, a gente tem apresentações de projetos, a gente tem apresentações de aulas, a gente tem apresentações de pesquisa, como no caso do TCC, dos seminários que são apresentados. São vários formatos de apresentação, e em cada um desses formatos de apresentação, eu tenho um objetivo final, um objetivo a atingir ali para a minha plateia, tá? E, normalmente, qual é esse objetivo final? Depende do modelo e do tipo da apresentação, não é? Então, em apresentações maiores, eu vou ter, às vezes, a ideia, né? Se eu estou apresentando um projeto, eu vou querer persuadir aquelas pessoas, ou seja, eu vou querer convencer aquelas pessoas que a minha ideia, que a ideia do meu projeto é uma ideia boa, é uma ideia viável, eu quero que eles cumprem a minha ideia. Se eu estou, por exemplo, apresentando um TCC, eu não preciso que aqueles professores, que aquela banca comprem a minha ideia, mas eu preciso que eles entendam qual foi o objetivo da minha pesquisa e quais foram os resultados que eu cheguei com base naquela pesquisa. Então, eu preciso que eles entendam a metodologia, como que foi a introdução, como é que eu defini aquele tema, certo? Ah, se eu estou numa reunião, qual que é o objetivo dessa reunião? Depende, às vezes você vai fazer uma reunião de treinamento, às vezes você vai fazer uma reunião para discutir algumas propostas, só que você precisa apresentar a pauta dessa reunião. Então, em todas essas situações onde você precisa se expor, você vai precisar usar de técnicas para ser visto como uma autoridade naquele lugar, naquele momento, e uma autoridade exatamente sobre o tema que você está abordando, para que as pessoas colaborem mais com você, para que as pessoas consigam te dar mais oportunidades com base naquilo que elas sabem agora que você consegue dar conta, que você consegue fazer, com base naquilo que elas sabem que você domina. E elas só vão saber isso se você conseguir se expressar de maneira correta. Tudo bem? Então, eu vou deixar vocês à vontade para enviarem as dúvidas aqui no chat durante a aula. Vou tentar seguir com a aula e, eventualmente, eu paro para responder alguma dúvida. Se vocês conseguirem me dar um oi aí no chat, só para eu ver se esses comentários estão subindo aqui para mim, eu agradeço vocês. Oi, bom dia, de onde você é? Se você é de São Paulo, se você não é. Se você já é meu aluno, ou se você conheceu agora pelo anúncio, escreve aí no chat, tá bom? E quem tá na aula, convidem os amigos, né? Convidem o pessoal que você sabe que tem um projeto importante, que vai ter um TCC. Ah, você fez o TCC lá com o grupo, chama esse pessoal para participar, que eu tenho certeza que vocês vão sair dessa aula aqui com muito mais clareza daquilo que vocês precisam aplicar e apresentar. Tudo bem? Então, o que vocês vão aprender hoje nessa aula, né? Vocês vão aprender como apresentar essas ideias. Existe uma técnica e existe uma sequência ideal para você apresentar essas ideias. Como você vai gerar uma coerência entre a sua fala e o seu gestual, que é o que eu chamo de linguagem não verbal ou linguagem corporal. Como é que você projeta a sua voz? Quando você precisa projetar a sua voz e quando é desnecessário projetar a sua voz? Como é que você faz para ter uma presença executiva? Que eu vou explicar para quem nunca ouviu esse termo também o que é a presença executiva, tá bom? Então, para quem não é essa aula, né? Essa aula não é para quem não quer se desenvolver, essa aula não é para quem não precisa se desenvolver, para quem não quer crescer na carreira, para quem não tem ambição dentro das inúmeras possibilidades que a comunicação vai te trazer, tá? Então, bom dia, Gleice, seja muito bem-vinda, viu?
Então, tá chegando aqui bonitinho os comentários, tá? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, então essa aula é para quem quer, de fato, se desenvolver, aprender, colocar o seu conhecimento diante das pessoas e galgar aí outras posições muito importantes, tá? Então a gente pode começar com a ideia. Eu coloquei essa frase aqui que eu li num livro essa semana enquanto eu preparava essa aula e eu achei maravilhoso. Então uma pessoa ela pode ter a melhor ideia do mundo, totalmente original e inovadora, mas se ela não for capaz de convencer as outras pessoas, a ideia não tem nenhuma importância. Essa frase é do Gregory Berns, tá? Bom, o que isso significa, pessoal? Que não adianta você estudar a sua vida inteira e não conseguir transmitir o seu conhecimento. Não adianta você saber tudo sobre um produto, saber tudo sobre um sistema, saber como a sua empresa anda de cabo a rabo e não conseguir colocar isso para as pessoas no momento que você precisa colocar. Bom dia, Alice, seja bem-vinda. Então, por que não adianta? Justamente porque você vai perder a oportunidade de colocar isso para as pessoas e fazer as pessoas entenderem qual é de fato a sua capacidade, qual é o nível de conhecimento que você tem. Então, se você vai, por exemplo, numa entrevista de emprego, vamos colocar que você foi numa entrevista de emprego, e aí vão te perguntar, olha, o que você fazia, qual que é a sua experiência. Nesse momento, né, nessa fase de entrevista de emprego, a gente tem uma comunicação também específica para essa fase. A gente chama isso de elevator pitch, né, que é o pitch de elevador, que é como você se vende ali no máximo 1 minuto. Aqui hoje, eu não quero treinar vocês só para esse elevator pitch, né? Isso é uma coisa que exige treinamento também, mas eu quero treinar vocês para um passo adiante, né? Então, imaginando que você já está num posto onde as pessoas contam com você, e uma coisa interessante da gente falar é o seguinte, gente, a maioria das pessoas tem medo de falar em público. Então, estatisticamente, o medo de falar em público ele é parecido, ele chega muito perto, em algumas pesquisas foi dito que ele é maior até do que o medo da morte. Exato. E, poxa, o que tem falar em público, né, que me deixa tão apavorado? Por que a maioria das pessoas tem esse medo? Eu vou explicar também para vocês. Essa origem do medo de falar em público, ela vem dos nossos ancestrais, né? Vem de tempos muito, muito antigos. E esse sistema, ele permaneceu com a gente. Então, quando a gente se vê diante de um público, é muito natural que o nosso cérebro ative um sistema que a gente chama de sistema de luta ou fuga, né? Então, a gente tem a liberação de cortisol, a gente fica muito nervoso, e isso é comum à maioria das pessoas. Então, para você que está aqui nessa aula hoje, né, que decidiu melhorar a sua comunicação, que pensou, falou, bom, eu preciso ser visto como uma autoridade, saiba que você já está à frente aí da maioria das pessoas. E para o desenvolvimento da sua carreira, com certeza, a partir do momento que você investir em desenvolver essa habilidade, investir tempo, investir conhecimento, você com certeza tem muito mais chances de sucesso do que a maioria das pessoas que não tem esse conhecimento, tá? Então, para quem não me conhece, né, a maioria do pessoal que está aí são meus alunos, já me conhecem, mas eventualmente para você que está assistindo essa aula e ainda não me conhece, meu nome é Karen Tenório, eu sou cirurgiã dentista, sou professora de graduação e pós-graduação, sou host de podcast e sou mentora de oratória e comunicação. E como é que uma cirurgiã dentista veio parar em aula online ao vivo para ensinar oratória e comunicação? Pessoal, eu vim parar aqui justamente porque eu já estive aí do outro lado. Eu já tive muito medo de falar em público. Eu já sofri muito para falar em público. Então, eu fiz o curso de mestrado numa época onde eu precisava aprimorar os meus conhecimentos técnicos. Eu nunca quis ser professora, mas quando eu fui para o curso de mestrado, eu já tinha feito a especialização e eu não quis voltar para a especialização. Na época, o meu filho era muito pequeno e meu marido falou: olha, você não vai voltar, você vai seguir e faça o curso do mestrado. Eu falei: tá bom. Vamos lá, porque no mestrado eu vou aprender mais, eu vou ter um conhecimento mais aprofundado. Só que em momento nenhum eu me toquei que o mestrado é um curso para quem quer ser professor. E eu não queria ser professora porque eu já sabia que eu tinha pavor de falar em público.
Mas lá eu não tive o que fazer, eu tive que encarar. E dado o sofrimento que eu passei, porque eu não tinha vergonha só de falar em público, não, tá? Eu tinha vergonha de ir a jantares, eu tinha vergonha de ir na casa das pessoas, eu tinha vergonha de receber qualquer pessoa, né, que não fosse muito íntima na minha casa. Então, essa interação com as pessoas e a exposição com as pessoas, propriamente dita, me deixava muito mal. Foi daí então que eu segui todo um caminho, todo um percurso, e seguindo esse percurso é que eu comecei a entender que ou eu desenvolvia a minha habilidade de comunicação, coisa que, por incrível que pareça, eu não tive durante o mestrado. Eu tinha lá as aulas, eu tive uma disciplina chamada didática, mas ninguém nunca pontuou como é que era a minha postura diante do público, ninguém nunca pontuou se eu andava muito rápido ou se eu não andava, se eu gaguejava ou se eu não gaguejava. Os vícios de linguagem, até tinha uma professora que pontuava, mas aquilo não foi suficiente para mim, né? Acabou não sendo o necessário para eu conseguir me desenvolver. Então, saindo de lá, eu comecei a fazer o curso de teatro, e aí, então, em curso de oratória, juntamente com esse processo, eu comecei a treinar e a estudar essa área. Então, passada da pessoa que brigava para não fazer nenhuma apresentação, que dava um verdadeiro chilique, porque eu tinha muito medo, e quando eu apresentava, eu sempre saía dali, né, correndo apavorada, tinha ali todos os sintomas comuns de quem tem medo de falar em público. E este ano, passado todos esses traumas, né, eu fui mestre de cerimônia do maior congresso de odontologia, de inovação em odontologia que a gente tem no Brasil, que é o Index 2025. Então, eu fiz a abertura do Index, foi um convite que eu recebi a partir de um convidado que foi no meu podcast, que é o Haroldo Vieira. Ele foi no episódio, se eu não me engano, episódio número 3 do podcast, e ele me convidou para ser a MC, né, que fala do Index. E, gente, essa experiência, isso só demonstra que oportunidades aparecem a partir do momento que você se expõe. Eu nunca me imaginei como mestre de cerimônias de um congresso deste tamanho, com uma tela do tamanho que tinha lá, com um palco só para mim, do tamanho que tinha lá, e imaginei menos ainda que eu subiria nesse palco e faria a abertura desse congresso. Eu não, se você perguntasse para Karen de 2018, né, de anos atrás, olha, ou se você falasse, você vai ser mestre de cerimônias de um congresso, eu jamais acreditaria, e com certeza, só diante da colocação, eu já com certeza me esconderia ali embaixo da cama, e deu tudo certo, né? Sou sócia proprietária e host do podcast Voz e Visão, que é um podcast que eu criei e idealizei para falar de empreendedorismo na odontologia. Então, lá eu recebo convidados diversos da indústria odontológica, os maiores nomes que a gente tem na odontologia. Eu tenho um parceiro de bancada, que é o Leandro Lécio, que é meu marido e também meu sócio. E lá a gente conversa abertamente, de forma muito tranquila com esses convidados. Eu faço todas essas entrevistas, né? Então eu tive aí um baita salto vindo da Karen, que tinha verdadeiro pavor de se apresentar, né? Eu lembro na pandemia que tinha muitas lives e eu fui convidada para fazer uma live na pandemia e eu falei, Deus me livre e guarde, nunca que eu vou fazer uma live. Imagina eu entrar ao vivo sem ter o menor controle e hoje eu estou aqui falando com vocês dentro desse YouTube, que é uma plataforma sem controle, né? Sem muitos controles daquilo que pode acontecer, das perguntas que podem vir, de quem pode entrar na live. E estou me expondo aqui com vocês, né? É lógico que teve todo um processo para isso acontecer. Ao longo da aula eu conto um pouquinho mais para vocês, mas eu quero que vocês pensem agora, e se possível, se vocês quiserem, escrevam no chat a reflexão que vocês vão fazer. Por que você veio para essa aula aqui? Por que você quer ser visto como uma autoridade? O que você quer com isso, né? O que você acha que vai agregar na sua carreira? Pode escrever aí no chat. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro, professora. Ah, eu quero ter poder, eu quero influenciar as pessoas, eu quero ser promovido, né? E aí tem um outro passo que eu gostaria que vocês pensassem. Fica à vontade para escrever, se quiser escreve, se não quiser, pensa aí com vocês. Bom,
quando você conseguir ser promovido, quando você conseguir ser essa autoridade que você tanto quer ser, às vezes tem uma pessoa que você admira, né? Que você fala, poxa, eu quero ser que nem aquela pessoa. Eu assisti aquela palestra, tive contato com tal pessoa e eu quero ser como ela. Por que você quer isso? Quais são os sonhos que, quando você chegar nessa posição, você vai realizar? Você vai fazer uma viagem? Você vai dar uma condição melhor para sua família? Você vai servir de exemplo para suas filhas ou para os seus filhos? Você vai dar orgulho para os seus pais? Você vai dar orgulho para a pessoa que apostou em você, que investiu em você? E esse investimento que as pessoas fazem não é só com dinheiro, é com tempo, é te ajudando, é alguém que fez sua comida enquanto você estava na faculdade, é alguém que te cobriu ali no trabalho que você precisava fazer, é para sua família que te ajudou financeiramente, ou é para você mesmo, que ralou, que sofreu, né? Gente, eu tenho uma história, assim, eu não gosto de contar toda a minha história, porque é uma história muito longa, né? Tem até um episódio do podcast que eu contei um pouco, mas eu vim de uma família muito simples, assim, eu não tive ajuda nenhuma financeira, assim, pouco apoio moral aí, para fazer minha faculdade, para me formar. E como eu era de uma família muito humilde, de verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, vendendo bolo na escola, né? O pessoal que é meu aluno aí, às vezes não sabe disso, às vezes já escutou essa história. E quando eu trabalhava ali, vendia bolo, eu tinha uma ambição tão grande. E depois eu fui trabalhar com dentista e me apaixonei por odontologia. Eu falei, eu quero ser dentista. E muita gente ria quando eu falava que eu queria ser dentista. Porque odontologia ainda é uma profissão muito cara, tanto para você se formar, como para você ser dentista depois, porque exige um investimento muito alto, né? Hoje a gente até aí tem formatos diferentes de coworking na odontologia, mas exige um investimento muito alto, e as pessoas riam. E quando eu cheguei, eu fiz a graduação, fiz a especialização, fiz o mestrado, e eu tinha a oportunidade ali de falar e eu não falava, eu falava, para que eu fiz tudo isso então? Por que você galgou todo esse conhecimento? Por que você quis chegar nessa posição que você está hoje? Pode ser que sua posição seja de estudante ainda, como muitos são aqui, pode ser que sua posição já seja uma posição, você é estudante, mas você já tem um trabalho, uma profissão, você vive dessa profissão, e eu tenho certeza que você ralou para chegar ali, não foi de graça, porque não tem almoço grátis, nada vem fácil para gente, não é mesmo? Então, pensem aí, por que você quer ser visto como uma autoridade? Esse é o primeiro passo, é o primeiro ponto. Porque a partir do momento que você entender o porquê que você quer isso, que você tiver um propósito, um ideal para chegar, você vai passar por todas as barreiras que vão aparecer para ser visto como autoridade. E essa autoridade, ela pode te trazer muitos benefícios, mas ela também não vai vir de graça, ela precisa ser construída, tá? Então, ela vai vir aos poucos. E por que a gente precisa, então, ser visto como autoridade? Eu tenho aqui duas matérias da Forbes, né, que são duas matérias muito interessantes. Tem várias outras. O Elon Musk já falou que a comunicação é extremamente importante. Ele próprio, né, teve essa questão, essa dificuldade de desenvolver a comunicação. A gente tem exemplos como o próprio Steve Jobs, que foi o idealizador aí da Apple, que era um comunicador sensacional, que conseguia, além dos produtos que ele criava, que a empresa dele criava, quando ele ia apresentar esse produto para o mercado, ele trazia isso como uma verdadeira pérola para o mercado. E isso não é porque ele era o Steve Jobs, é porque ele usava muitas técnicas de apresentação que você também pode usar, que você também pode aprender, tá bom? Então, desculpa. A primeira reportagem fala que do poder de uma boa conversa, que conversar bem te conecta a oportunidades das pessoas, eu vou comentar sobre isso aqui na aula, e porque as habilidades de comunicação são as habilidades mais valiosas para esse novo século. A gente está vivendo uma era de inteligência artificial.
Na era de inteligência artificial, nada contra. Quem é meu aluno sabe que eu adoro inteligência artificial, tá? Que eu amo inteligência artificial. Eu acho que ela agiliza muito o nosso trabalho, mas ela não vai fazer tudo por você. Ela não vai atender o seu paciente por você. Ela não vai conversar com o seu paciente por você. Ela não vai fazer a apresentação do produto na empresa por você. E ela não vai apresentar o seu TCC. Você pode até usar a inteligência artificial para elaborar o seu roteiro, para elaborar o seu TCC, para pensar na sua apresentação. Mas tem uma coisa que a inteligência artificial ainda não tem, que tem uma moça que eu sigo que ela fala que é o nosso borogodó, né? Que é algo que é só seu. E essa humanidade, isso, a inteligência artificial nunca vai conseguir substituir. E se você é uma pessoa que aprende a usar a inteligência artificial e que aprende a se comunicar, que aprende a transmitir seus conhecimentos, que cria coragem para se expor, né? Não só a coragem de se expor, mas quando você se expõe, dá certo, você consegue performar, você consegue colocar com clareza. E não é fazendo ceninha, não, tá? Não é imitando uma pessoa que você não é, é sendo você. Se você é uma pessoa tímida, você pessoa tímida vai lá e vai apresentar muito bem, porque você vai usar técnica. Ah, professora, mas eu sou uma pessoa muito introvertida. A hora que eu chego lá, eu travo. Existe todo um caminho que você vai fazer antes de chegar nesse momento de exposição, que vai te preparar para quando chegar o momento, você está pronto. E o grande pulo do gato está realmente aí, em você seguir uma sequência, saber de fato aquilo que você precisa entregar, que você precisa falar, ir lá e fazer, e sair de lá realizado e feliz, e colher os frutos desse efeito, que é você se expor, que é você falar bem, que é você conseguir explicar, conseguir fazer as pessoas entenderem, gente. A grande questão da comunicação, na verdade, no fundo, tá aí. Tá bom? A gente vai falar também a respeito da aula. Se tiverem dúvidas, comentários, bota aí no chat, que eu tô lendo todos os comentários aqui de vocês, tá bom? Então, ser visto como uma autoridade vai te trazer respeito, vai te trazer poder, vai te trazer oportunidades e vai te trazer dinheiro. Professora, como é que você sabe que isso vai te trazer? Porque é uma consequência. É a mesma coisa de você falar assim, olha, eu quero emagrecer tantos quilos, e você elaborar uma dieta e um ritmo de exercício focado em fazer isso, fazer tudo bonitinho, não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado, porque você seguiu um método, você alcançou o seu alvo. A gente vai estabelecer metas claras de evolução? Vai, porque eu preciso primeiro entender que eu não tenho que competir com o Steve Jobs. Quem sou eu? Quem sou eu para competir com o Steve Jobs? Eu sou a Karen. Eu quero hoje dar essa aula ao vivo aqui melhor do que eu dei a aula passada. O código da confiança. E eu já consegui colocar algumas melhorias. Eu fiz a aula pelo Zoom, essas aqui eu já estou no YouTube. Eu não sabia mexer, eu já aprendi, não é? Ah, e eu vou analisar essa aula aqui. Olha, como é que foi minha oratória? Como é que foi minha comunicação? Como é que foi a interação das pessoas? O que as pessoas vieram depois falar para mim sobre essa aula? Se elas gostaram, se elas não gostaram, qual foi o feedback? E na próxima apresentação, eu tenho certeza que eu vou melhorar ainda mais. E esse jogo, a gente fala que ele é um jogo infinito. Não existe, tirem da cabeça de vocês o pronto. Você nunca vai estar exatamente pronto, porque sempre vai ter algo que você possa melhorar. Só que eu quero abrir um ponto aqui para vocês, que é o seguinte: olha, eu preciso abrir mão da perfeição e aí eu vou me apresentar com o que eu tenho, seja o que Deus quiser. Não, a gente não pode ser perfeccionista no ponto daquilo travar a ponto de você não se expor porque não está perfeito, porque você ainda não sabe fazer da maneira correta. Só que você não pode abrir mão do processo que vai te ajudar a chegar mais perto do que seria a perfeição para você. Por que isso? Porque se você entrega um trabalho, se você faz uma apresentação ruim, que você performa ruim, que você não consegue entregar,
para você desfazer essa reputação, não é, que você vai ganhar a partir disso, você vai demorar muito tempo. É como se a gente pegasse um papel e amassasse esse papel. Se eu pegar um papel e amassar esse papel, a hora que eu abrir, vai demorar muito tempo para eu desamassar esse papel. Então é aqui que eu chamo a atenção de vocês para a intencionalidade. Quando você quer se desenvolver, quando você precisa desenvolver, você precisa ser intencional. Você precisa, de fato, se colocar e tomar isso na sua mão e falar: não, daqui, é para eu apresentar? Não, então tá bom, então eu vou apresentar. Nem que eu passe o final de semana inteiro ensaiando com 3 bonecos, o meu cachorro, o meu filho, o meu marido, na sala da minha casa, eles vão me escutar e eu vou me apresentar. E eu vou ensaiar, e eu vou gravar, eu vou olhar o que não tá bom, eu vou avaliar. Só que você só vai saber isso se você tiver o caminho, se você tiver quais técnicas são corretas, se você conseguir entender o que dá certo e o que não dá, o que fica bom e o que não fica, tá? Então, tudo isso a gente vai conseguir adquirir. E o que de fato você tem medo quando você vai fazer uma apresentação? Você tem medo de travar? Você tem medo de esquecer? Você tem medo de gaguejar, de paralisar, de passar vergonha, de não saber responder, de ser julgado, né? Então, a gente tem aí inúmeros medos que atrapalham todo esse desenvolvimento e essa performance. Mas, no fundo, tem mais algum medo aqui que vocês tenham que não está aí? O pessoal que está na aula aqui, a maioria já apresentou seminário comigo. O que dava mais medo lá? De você, professor. Não precisa ter medo de mim. Eu sei que eu sou brava, mas é pro bem de vocês. Bom, além, no fundo, gente, quando a gente estuda a fisiologia do medo, né? O medo de falar em público, como eu falei para vocês, ele está muito pertinho do medo da morte. Então, às vezes a gente tem mais medo disso do que de fato de morrer. Só que, na verdade, a gente tem medo do desconhecido. Então, meu maior medo, no fundo, é da rejeição das pessoas, da rejeição da plateia. Eu tenho medo que as pessoas não me comprem, que as pessoas deixem de gostar de mim, que eu seja cancelado porque eu falei abobrinha. Eu tenho medo de não falar direito, eu tenho medo de errar, tenho medo da professora, mas tento não internalizar, externalizar. Ai, ai. Bom, vamos lá. E esse medo, na verdade, é da rejeição. Poxa, ela vai saber que eu não sei se eu falar. Então é melhor eu não falar. É mais seguro, não é? O nosso cérebro, ele sempre vai querer economizar energia, né? Porque quando eu dou um seminário para vocês fazerem ou uma atividade na sala, eu só fico olhando as carinhas de vocês, né? Ah, professora, por quê? Porque entrar na sala de aula depois de um dia de trabalho, entrar na empresa, sentar e trabalhar, escutar o outro falar, é muito mais confortável, gente, do que você se colocar num processo ali ativo de trabalho. É muito mais confortável. Porque você não vai ter que se expor, você não vai ter que gastar energia pensando, você não vai ter que preparar a aula, você não vai ter que ensaiar a apresentação. Tudo isso demanda um processo que, quando a gente está lá na frente no palco, ninguém vê. Os meus alunos não veem eu olhando lá, eu dando a aula. Vocês não sabem que eu passei, às vezes, o dia todo preparando a aula, ensaiando, estudando o conteúdo, relembrando o conteúdo. Quando eu vou apresentar um congresso, ensaiando aqui na frente, lendo e passando o texto várias e várias vezes. Ninguém vê esse processo. Esse processo vai ser seu. Só que ele vai precisar existir. Então, a gente tem medo, no fundo, de ser rejeitado. E a gente tem medo do desconhecido. Eu tenho medo daquilo que eu não conheço. Eu não sei quem vai estar lá. Eu não sei quem é o público. Por exemplo, eu fiz anúncio dessa aula aqui, muitos são meus alunos, mas muita gente eu nunca vi na vida. As pessoas acabaram de me conhecer. Ué, se as pessoas vão acabar de me conhecer, eu estou preocupada com o que elas vão pensar de mim? Lógico que eu estou preocupada, principalmente porque a primeira impressão
é a que fica, não é? Se elas não gostarem da aula, elas vão nunca mais abrir nenhum conteúdo meu. Olha aí, a gente tem medo do desconhecido. Só que, como é que a gente vai contornar esse medo do desconhecido? Eu tenho como controlar exatamente quem vai estar na plateia? Eu tenho como controlar o humor do meu chefe naquele dia? Eu não tenho como controlar essas coisas. Então, eu vou focar naquilo que eu posso controlar, que é a minha performance, o nível de conteúdo que eu vou entregar, a qualidade do conteúdo que eu vou entregar. Eu vou controlar o meu gestual, a maneira como eu vou me apresentar. E para isso eu vou seguir uma sequência. Então, como eu vou me tornar uma autoridade a partir desse controle que eu vou exercer? Então, quando a gente estuda Aristóteles, o estudo da retórica, né, de falar em público, ele veio da Grécia Antiga e Aristóteles escreveu um livro, inclusive, que eu super recomendo para quem quiser ler e se aprofundar no assunto, chamado A Retórica. E lá ele estabeleceu 3 pontos principais para a gente conseguir expor um conhecimento, uma ideia, elaborar um discurso e discutir um argumento. Então, ele elaborou o ethos, o pathos e o logos, né? Ethos, pathos e logos são 3 princípios que a gente precisa usar para construir o nosso discurso. Professora, serve para apresentação de um projeto? Serve. Professora, serve para o TCC? Serve. Professor, isso serve para reunião? Serve. Vocês já vão entender como, mas isso aqui é a base, é o arroz com feijão, sabe? É aquilo, eu não vou nem falar que é o arroz com feijão, isso aqui é o refogado, né? Aquilo que vai dar o tchan, que vai dar o gosto daquilo que você vai apresentar, tá bom? Porque não tem nada pior do que você assistir uma aula ou uma apresentação de um projeto de uma pessoa morta, de uma pessoa que parece que ela não está ali, que ela não queria estar ali, que ela vira de costa para você, é péssimo, é horrível para quem está assistindo. Vocês podem me falar aí, vocês tiveram o pessoal que é meu aluno no congresso semana passada, e vocês viram vários palestrantes lá, e não precisa citar nomes aqui no chat, pelo amor de Deus, tirem as próprias conclusões de vocês, mas teve alguns que vocês gostaram mais, teve alguns que vocês gostaram menos, e hoje, talvez depois dessa aula, vocês entendam por que vocês gostaram mais, talvez, da palestra de um, e não gostaram tanto assim da palestra de outro. Vamos ver se no final vocês conseguem colocar isso aí na ideia de vocês e pensar na sua própria apresentação, tá bom? Então, ai, Pro, falta muito tempo ainda para eu apresentar o meu TCC, porque eu estou no 2º semestre. Ótimo! Você vai ter todos esses anos, você vai ter 8 semestres para se preparar, para aprender. E toda oportunidade que aparecer a partir de hoje, a partir dessa aula, vai ser uma oportunidade de você aprimorar sua comunicação. E você vai aceitar. Por que você vai aceitar? Porque você vai aprender o que você vai controlar para aceitar essas oportunidades, tá? Desde que elas não sejam compulsórias, né? Que quando é seminário meu, é compulsório, vocês precisam fazer. Não tem o que fazer. Mas às vezes tem um aluno que dá uma fugida ali para não apresentar. Não, não. Vocês vão falar, eu vou apresentar. O próximo seminário que tiver, pode deixar que eu apresento. Por quê? Quem ganha são vocês. Tenho certeza absoluta disso, tá? Então, vamos lá. O que é o ethos? Ethos vem de ética, né? Vem da credibilidade que você vai apresentar para o seu público. Eu já vou explicar de forma mais detalhada. Eu tenho pathos, que é a emoção. Pathos vem de paixão. É a emoção que eu quero despertar no meu público. É o que vai mexer lá dentro. É o que vai dar um chacoalhão lá dentro. Né? Você vai fazer uma pergunta, como eu acabei de fazer para vocês, por exemplo, por que você quer ser uma autoridade? E aí, é porque ter dinheiro. Tá bom, ter dinheiro todo mundo quer, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? O que o dinheiro vai comprar para você? Eu quero levar minha família para Disney, eu quero levar a minha família para o sul, eu quero fazer uma viagem, eu quero morar numa casa maior, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter mais conforto, eu quero cuidar da minha mãe, quero cuidar do meu pai. O que isso vai realizar para você? É esse o seu target, né? O seu objetivo final para conseguir desenvolver a sua comunicação e seguir e passar por todos os desafios que vocês vão precisar passar, tá? Que eu vou ajudar, inclusive, vocês em todo esse processo. E eu tenho o logos, né? Que é a lógica. Como é que eu vou
fazer essa plateia entender de forma lógica aquilo que eu vou apresentar. Então, etos, patos, logos, credibilidade, emoção e lógica. E para isso, a gente vai seguir um caminho. Por que é importante a credibilidade? Você vai falar para a sua plateia, para o seu público, por que aquelas pessoas elas querem te ouvir, por que elas precisam te dar atenção? E quando a gente fala de credibilidade, né, nem sempre vocês vão chegar num ambiente que ninguém te conhece. Às vezes você já é responsável por um setor no seu trabalho e você já tem um cargo ali de liderança no seu trabalho. Então você vai falar, professora, as pessoas já sabem quem eu sou, as pessoas já sabem o que eu faço. Ok, mas mesmo assim você precisa reforçar. Olha, vamos pensar que você vai abrir uma apresentação de um projeto, de um produto. Então você vai lançar um produto, você vai apresentar as características desse produto para uma equipe de vendedores ali. Tá bom, quando você começar, eu tenho certeza que se tiver alguém novo na empresa, essa pessoa naturalmente ela vai ter uma tendência de dar uma torcida no nariz. Por quê? Porque ela não te conhece, ela não sabe quais são seus credenciais. E para você abrir essa apresentação, não é nada mais justo do que você falar assim: olha, eu tenho 14 anos de empresa. Eu tenho 10 anos de empresa, eu estudo essa área aqui, eu trabalho com essa área aqui. Eu estou aqui por causa desse e desse motivo. Quais são suas credenciais? Por que você está lá? Por que você merece ser ouvido ali? Então, quando você vai numa palestra, por exemplo, a primeira coisa que o palestrante vai fazer é te contar um pouco da história dele. Porque se o currículo dele não tiver nada a ver com o que é o tema da aula dele, do discurso dele, você não vai acreditar muito que ele fala, porque ele não tem credencial, ele não consegue te provar que ele merece estar ali, tá bom? Então, esse é um ótimo início para você carimbar a sua autoridade, para você conquistar isso e já trazer a plateia para você. Ai, professora, mas eles estão careca de saber quem eu sou. Não tem problema, reforce, tá? E essa questão da credibilidade ainda, vou voltar só um pouquinho, é muito interessante da gente colocar um ponto aqui, que é a história, tá? A sua história pessoal, ela fala muito sobre você. É lógico que é adaptada para o contexto. Você não vai contar a sua história de vida inteira numa apresentação que você não tem tempo para fazer isso, tá? Lembra sempre que cada apresentação tem um objetivo. E isso é importante de eu saber também. O que você quer apresentando o produto? Qual é o objetivo ali? O objetivo é fazer as pessoas comprarem aquele produto? É fazer os vendedores aprenderem sobre aquele produto? É falar que a gente conseguiu bater a meta? Ou é explicar por que eu tenho aquela meta naquele semestre? Independente disso. Eu vou apresentar um TCC na faculdade, professora. Que credibilidade eu tenho ali na faculdade se o professor sabe que eu me formei e que eu não sou profissional da área ainda, não tenho o carimbo. Inclusive, professora, eu dependo desse TCC para ter essa credibilidade. Ok, mas o que você pode usar para isso? Você pode colocar, olha, durante os anos de estudo nessa área aqui, eu me interessei por essa área por causa disso, disso e disso. Eu tive uma experiência, no caso da odontologia, com um paciente XYZ, aconteceu isso, e aí por isso eu escolhi tratar desse tema. Quando eu atendi esse paciente na faculdade, foi assim, essa. Isso vai gerar, gente, vai criar uma cola dos ouvintes. Por quê? A gente ama ouvir história. A história, ela tem o poder de te conectar com as outras pessoas. Por mais que você ache a sua história de vida, às vezes a gente acha e fala assim, nossa, se eu contar a minha história, as pessoas vão dar risada, ou as pessoas vão chorar. Não, essa história, o porquê das coisas tem de fato muito valor. E o porquê você faz as coisas. Por isso que vocês precisam entender por que vocês fazem tal coisa. Por que eu escolhi esse tema? Eu não escolhi esse tema, caiu no meu colo. Conta, olha, apesar de não ter escolhido esse tema, foi um tema que eu me interessei, foi um tema gostoso de estudar, foi um tema que eu aprendi bastante. Não foi o tema que eu me apaixonei, mas é um tema que eu entendi a relevância dele para a odontologia, ou para a medicina, ou para qualquer que seja a área que você está atuando ali, tá? E isso vai gerar credibilidade para você, o quanto você se dedicou.
Fatos, emoção. Por que a emoção? Existem várias formas em uma apresentação da gente provocar essa emoção nas pessoas. Você pode provocar a emoção da pessoa colocando uma pergunta muito profunda. Você pode provocar a emoção fazendo um paralelo, uma analogia com alguma situação que a pessoa tenha vivido ou que não tenha, né? Como eu fiz com vocês aqui na aula também. Olha, contando um pouco da minha história. Olha só, eu tive uma história dessa forma, e não fui só eu que me sacrifiquei, eu tenho certeza que todo mundo aí tem a sua parcela de sacrifício na vida. E quando você vai fazer uma apresentação, que você coloca isso, esse momento de emoção, você ajusta para aquele conteúdo, você também traz as pessoas para mais perto de você. Primeiro que você gera identificação. Então, vamos pensar novamente que você está falando de um produto. Olha, eu estou falando desse produto aqui. Se você está num cargo de liderança, você talvez tenha tido uma história na empresa, você talvez tenha passado por desafios, você talvez tenha passado por coisas que a sua plateia está passando naquele exato momento. Vamos pensar que eles estão com dificuldade de vender. Eu tenho certeza que você também já teve dificuldade e superou. E você demonstrar empatia e emoção nesse momento, e a emoção, gente, eu posso colocar uma música de fundo na minha apresentação? Eu posso. Emociona, ajuda, é interessante. Nem sempre cabe. Você não vai poder colocar uma música de fundo no seu TCC, que vai ficar, né, ridículo. Pode ser no final, talvez, quando você for falar da sua família, pode ser. Mas no meio da apresentação não vai combinar. Às vezes, numa apresentação de empresa também não, né? Uma música agitada ou uma música não combina. Então eu trago a emoção de outras formas. Eu trago a emoção através de uma imagem. Eu trago a emoção fazendo as pessoas se lembrarem por que elas estão ali, por que elas fazem o que elas fazem, né? Tem um livro até que eu recomendo para vocês. Tem esse Retórica que eu recomendo. Tem um outro que Por que fazemos o que fazemos, do professor se eu não me engano, é do professor Clóvis de Barros Filho, tá? Não lembro se é dele ou se é do outro professor. Eu acho que é do outro professor. Me fugiu o nome dele agora, perdão. Daqui a pouco eu lembro. Então, mas o nome do livro é Por que Fazemos o que Fazemos. Porque sempre que você tiver o seu propósito e que você lembrar as pessoas do propósito delas, por que ela quer aquilo, vai ficar mais fácil dela prestar atenção em você, dela ficar ali, dela entender qual que é o motivo, qual que é a razão dela te ouvir, dela te escutar. E eu tenho o Logos, que é a lógica. O que é a lógica? O Logos, ele vai te ajudar a argumentar melhor os seus motivos, as suas razões. Ele vai te ajudar a colocar os dados que fazem você provar aquilo que você está falando. Então, como é que eu vou explicitar, como é que eu vou colocar aqui que o que eu falo é de fato o que acontece? Então, você vai usar um dado estatístico, você vai usar um estudo. Olha, eu fiz um estudo sobre saúde bucal, e nesse estudo de saúde bucal, eu vi que 99% das pessoas tinham problema, por exemplo, com a ingestão de açúcar por conta do bairro onde elas moravam. Porque as pessoas que moravam em outro bairro, eu estou fazendo aqui estou supondo, tá? Não tinham esse mesmo dado. Então, com base nisso, eu propus tal e tal e tal solução, né? Ou, olha só, o mercado, os dados da própria empresa disseram para nós que nos últimos 3 meses as nossas vendas foram maior nesse produto do que nesse aqui. Ah, tá bom. Só que quando eu vendo esse segundo produto aqui, a minha margem de lucro é maior. Então, para este produto que eu vendo em volume, eu estou empatando. Só que você só vai conseguir provar isso com dado, com medidas, com estatísticas. E você vai chamar essa pessoa, você vai usar esses dados para o seu argumento, para colaborar para aquilo que você quer argumentar. Então, no TCC, por exemplo, né? Ah, olha só, eu fiz esse estudo aqui, a conclusão do meu trabalho foi esse. Tá bom, mas com que base? E os professores, eles vão perguntar para vocês, né? Qual é a base que você teve para chegar nessa conclusão? E a base vai ser justamente os dados que você levantou durante todo o seu estudo. Então, dessa forma que a gente vai usar o Logos.
Uma outra forma, agora a gente entra na questão, a gente estava até agora na questão do discurso, como é que você vai elaborar esse discurso, então eu vou usar o ethos, patos e logos para construir esse discurso de uma forma coerente. Só que no momento que eu vou apresentar esse meu discurso, existem algumas técnicas e algumas características que eu vou adotar justamente para essa mensagem chegar e executar o efeito que eu quero que ela execute. Ah, se é convencer, que ela convença. Se é informar, que ela informe. Se é independente, se é mostrar o meu trabalho, para esse trabalho ser avaliado, eu quero que ele faça isso. E o uso da voz é muito interessante. Por quê? Pessoas que são muito tímidas ou que são muito introvertidas, e aqui cabe uma diferença, tá? Não sei se vocês sabem a diferença entre o tímido e o introvertido. Todo introvertido, ele tem a característica de ser uma pessoa mais introspectiva. Então, é aquela pessoa que ela não gosta muito de festa, ela gosta de ficar mais no canto dela, ela gosta de ficar com os pensamentos dela ali. Ela até interage, mas se ela tiver que escolher entre sair num sábado à noite e ficar em casa vendo filme, é aquela pessoa que ela vai ficar em casa vendo filme, tá? Quem é introvertido ou tímido aí? E o tímido, ele pode ser introvertido também, e ele pode ser só tímido. Às vezes, ele é uma pessoa que ele não é tão introvertido, mas ele é tímido, ele tem vergonha, ele não consegue falar com as pessoas. Aquela pessoa que você vai conversar, o assunto morre nela, ela não te faz pergunta, ela não fala nada, porque ela tem vergonha de falar. E numa apresentação, dependendo do grau de timidez, e quando esse grau é muito elevado, gente, você tem uma vergonha absurda, né? De passar mal, de o coração palpitar muito, de você desmaiar, isso tem que ser tratado com psicólogo ou até com psiquiatra, tá? Existem níveis de timidez que te causam um sofrimento tão grande que você precisa tratar isso com apoio médico mesmo, tá? Aqui, o que é interessante a gente falar? Existem níveis de timidez que acontecem, às vezes, só durante a apresentação. Então, eu sou uma pessoa tímida para apresentar, mas eu não sou tímida conversando. Eu consigo conversar bem, eu consigo ir lá e fazer uma pergunta, eu consigo ir lá e falar quando eu não estou sendo observada diretamente, percebe? Porque quando tem mais gente na roda, tem mais gente na roda. Então, você não vai ser observado ali, só você. Só que, quando você é muito tímido diante de outras pessoas, a gente consegue trabalhar essa timidez, tá? Com o quê? Com técnicas de exposição. Quanto mais você se expor, e essa exposição, ela pode ser gradual, pode ser aos pouquinhos. Então, quando a gente fala da voz, olha, eu tenho a voz, como eu sou muito tímida, minha voz sai muito baixinha, e eu não consigo falar. Você vai precisar de um treinamento para projetar essa voz. Porque numa sala onde você está, o que acontece? Essa turma, por exemplo, você está numa sala ou numa plateia cheia, você precisa projetar a sua voz para a última pessoa da fileira conseguir te escutar. A não ser que você tenha um microfone, e mesmo no microfone, você aí não vai depender tanto da altura da sua voz, porque o microfone vai te ajudar com isso. E sempre que você puder ter um microfone, é bacana que você tenha, porque todos ali da sala, você tem que respeitar todas as pessoas e garantir que todas elas escutem a sua mensagem. E existe uma outra coisa na voz também, que é a dicção e a articulação das palavras. Então, você abrir bem a boca quando for falar, articular bem para o som se projetar de uma maneira mais correta. Existem exercícios que a gente faz para conseguir articular e projetar melhor. Mas, voltando ao tímido e ao introvertido, o tímido, com essa exposição, a gente consegue melhorar um pouco essa timidez. Não é que você vai deixar de ser tímido, você vai ser tímido, só que você vai fazer essa apresentação e a cada vez que você se apresentar, você vai ser um pouco menos tímido. E o introvertido, a mesma coisa. Ele prefere ficar com ele, só que o introvertido tem uma característica interessante. A gente tem o tímido, né, que é essa vergonha que a pessoa tem de se expor, e a gente tem o introvertido e o extrovertido. Extrovertido é aquela pessoa que chega assim, que fala com todo mundo, oi, aí, que não sei o que, tal. E o extrovertido, às vezes, ele também tem medo de falar em público, porque apesar de ser extrovertido, ele fala diante das outras pessoas. E às vezes ele é extrovertido, mas também é tímido um pouco, né? E para essas pessoas ele fala.
O problema, gente, eu não vou nem falar para vocês que é nem o tímido nem o introvertido. O extrovertido, como ele tem mais coragem de falar e ele gosta de se expor, porque o extrovertido ele gosta um pouco mais dessa atenção geral das pessoas, sabe? Aquela pessoa que ela chega, todo mundo viu que ela chegou, que ela percebe, nossa, fulano chegou, porque ele vai, ele fala com todo mundo e tal. Só que às vezes ele se garante tanto no que ele fala que ele não usa técnica nenhuma e não faz uma apresentação boa também, tá? Só que ele engana porque o jeito mais extrovertido dele faz ser mais fácil para ele. Não desanimem, porque não significa que você que é introvertido não vá aprender. Você vai aprender e sua apresentação, às vezes, vai ter muito a acrescentar ali, porque a pessoa que ela é introvertida, normalmente ela gasta mais tempo pensando. Isso é muito interessante também, esmiuçando detalhes, tá? Isso não pode ser demais, porque atrapalha, nem de menos. O ideal dos mundos é que a gente tenha ali um pouquinho das duas características e você consegue desenvolver. Se você é muito introvertido, você consegue melhorar para aos pouquinhos você ir falando mais com as pessoas, se esforçando para ficar mais tempo nas rodas, para conversar mais. E eu falo com conhecimento de causa porque eu sou uma pessoa que eu sou tímida e eu sou introvertida. Normalmente eu não gosto de ficar com muita gente, né? Eu lembro uma história interessante, só para fazer um parêntese aqui, é que eu estava fazendo uma aula de inglês logo que eu entrei para dar aula na graduação, e teve um pessoal, não sei se está aí na turma, quando eu entrei na graduação, eu entrei numa turma de biomedicina e de odontologia, que era uma turma gigante, enorme. E quando eu vi aquele monte de aluno ali, gente do céu, eu queria sair correndo. Porque eu tinha verdadeiro pavor, porque eu sou tímida e sou introvertida. Só que conforme eu fui dando aula, inclusive eu quis dar aula na graduação para melhorar isso, porque até então eu era professora só da pós-graduação. Só que na pós-graduação, o curso acontecia uma vez só por mês. Aí eu falei, não, uma vez por mês era um sofrimento para mim. Porque o mês passava eu dava aula, eu falava, ufa, agora só o mês que vem, graças a Deus eu não preciso me apresentar. Só que aí era outro sofrimento, porque a minha exposição era menor, né? Tanto que para quem não tá, ai professor, eu tô desempregada, eu não tenho onde me expor. Abre todo dia a câmera do seu celular e grava um vídeo. E grava um vídeo e vai melhorando. Se não quiser postar, não posta, mas se já puder postar, posta. Para você aprender a falar, aprender a se expressar. Cada dia vai ser melhor. E quando eu fui dar aula na graduação, foi porque eu queria dar aula todo dia, porque eu falei, uma hora eu vou ter que aprender. Uma hora eu vou ter que ficar à vontade com aquele ambiente, né? E hoje eu já fico muito à vontade. Hoje, se você me falar que tem uma plateia de 150 pessoas, alunos, né? O que for, e tem uma plateia de 10, a aula, eu até prefiro que tenha 150, né? Porque tem mais gente, é mais calor, é gostoso, eu preparo a palestra com mais ânimo, vai ter mais gente perguntando, e vai ser mais gostoso. Coisa que há pouquíssimo tempo atrás, eu estou na graduação há 2 anos e meio, e esse processo eu comecei em 2018, né? Mas eu dou aula todo dia, mais ou menos 2 anos e meio. Foi que melhorou. Por quê? Exposição. Eu não percebi o momento onde eu comecei a ficar à vontade com os alunos, percebe? Até porque eles queriam me matar no início. Então foi um processo, de fato, muito difícil dos dois lados ali. Tem a linguagem corporal. A pessoa, para ser vista como uma autoridade, e aqui eu queria que vocês pensassem, eu não consegui colocar vídeo nessa projeção aqui, na postura dos políticos. Depois, pega um vídeo aí do Barack Obama, pega um vídeo de algum político que vocês conheçam e olha lá o vídeo de como esse político ele se comporta, né? Como é que ele cumprimenta as pessoas. Ele tá sempre com aquele sorrisinho no rosto, né? O sorriso é muito importante, faz parte da sua expressão facial e do seu corpo também. E o sorriso ajuda, inclusive, você a relaxar um pouco, tá? Mas eles sempre vão, cumprimentam a pessoa, eles sempre estão com os ombros eretos, eles sempre têm uma postura de muita confiança, né? E essa postura eles demonstram muitas vezes quando eles estão falando, quando eles estão apresentando, né? Um vídeo muito interessante que eu queria mostrar para vocês, a gente acabou de ter um episódio, infelizmente, muito triste do Rio de Janeiro, e por isso muitas pessoas começaram a assistir o filme Tropa de Elite, voltaram a assistir o filme Tropa de Elite. E no filme 2, tem a última cena do filme, que é do Capitão Nascimento. Quem aí já assistiu quem lembra dessa cena? Coloca no chat aí para mim, por favor. Onde ele vai lá
na Câmara dos Deputados e começa a falar. E ali ele já tem uma aura de poder muito grande dado o personagem. É um personagem muito que tem uma autoridade muito grande naquilo que ele faz, que ele é muito sério, que ele é responsável. Ele tem, óbvio, ali a associação da autoridade, que é a polícia, né, que o próprio BOP dá para ele. Só que no momento dele falar, ele fala ali com muita confiança, olhando no olho, né? E ele abaixa a cabeça, assim, e quando ele vai falar, ele fala, né? E eu lembro das primeiras cenas do filme, quando ele fala assim, né? Que eles estão lá teve aquele problema no presídio, e ele vai precisar falar com o deputado no restaurante, porque ele fala: se eles estão com medo de falar comigo, eu não tenho medo de falar com eles. E ele entra todo confiante, o pessoal começa a aplaudir eles, né? Viram essa cena também? E aí, quando ele entra ali, poxa, ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele fez. Ele não tem medo. E você precisa saber quem você é. Você precisa valorizar a sua história. Se alguém deu o palco para você falar, é porque aquela pessoa acredita que você vai dar conta de falar. A gente precisa entender que muitas vezes as pessoas confiam mais na gente do que a gente mesmo. E não pode ser assim. Você tem que ter consciência de que se você está ali, é porque alguém viu alguma coisa em você que faz você merecer estar lá. Só que aí você precisa honrar essa confiança que foi dada para você. E como é que você vai honrar? Através dessas técnicas, através do desenvolvimento da sua oratória, do desenvolvimento da sua comunicação, de aprender a usar as palavras da forma correta, de aprender a gesticular da forma correta, a olhar para os 3 espaços durante uma apresentação, tá? Então, quando você está diante de um público, você não pode ficar estático, né? Parado ali, que nem um poste. A não ser que você tenha um púlpito, às vezes, para ficar, que o lugar seja, de fato, muito apertado e você não consiga gesticular. Mas, se não, você pode andar. Quais são os erros, né, que as pessoas normalmente cometem? Quando você está nervoso, pode reparar, você começa a falar muito rápido. Então, por exemplo, você preparou uma apresentação e aí teve um slide que você montou que nem você entendeu. Você fala, misericórdia. Quando chegar nesse slide, primeiro que eu já vou dar uma dica. Se você não sabe explicar o slide, tira ele da apresentação. Tira. Porque tudo que está lá, ele vai servir de suporte visual para vocês. Eu comecei a aula aqui falando isso, que você precisa conseguir abordar os diferentes tipos de pessoas. Tem pessoas que gostam só da voz, do áudio, né? Tem pessoas que gostam do visual, que complementa, as imagens complementam. Então, via de regra, você vai fazer o slide, né, o mais clean possível. Existem técnicas para fazer essas apresentações. Só que você vai, ao mesmo tempo, acompanhar esse slide com a sua performance lá na frente, com o seu gestual. Então, você vai andar de um lado para o outro, né? Não muito rápido, de uma maneira suave, que acompanhe o ritmo da sua fala, para as pessoas conseguirem acompanhar o seu raciocínio. Entenda uma coisa: a pessoa mais importante da apresentação, da palestra, do seu TCC, do projeto na empresa, da reunião, não é você. A pessoa mais importante é quem está lá para te ouvir. Então, é para ela que você tem que explicar. Então, você tem que ter certeza que ela entendeu, que ela compreendeu, que chegou para ela essa mensagem, que ficou claro, que se você usou um termo técnico, você explicou o que é esse termo técnico, tá? E por que isso? Porque você precisa ter certeza que a mensagem que você quer passar vai chegar ali. E para isso, uma outra coisa muito interessante é que eu não tenho que ter uma mensagem tão longa, né, tão absurda. Eu preciso ter um objetivo claro na minha apresentação. Outro ponto, gente, como tá? Tá tranquilo? Tá dando para entender? Dúvidas? Podem escrever aí no chat. Então, quando eu tenho um outro ponto que vai me ajudar a me tornar essa autoridade é a presença executiva. O que é essa presença executiva? Ai, professora, mas o Steve Jobs apresentava as palestras dele de camiseta e calça jeans. Você é o Steve Jobs? Gente, eu não sou o Steve Jobs, eu não sou o Mark Zuckerberg. E a vestimenta deles nas apresentações, que era uma calça jeans e uma camiseta preta,
conversa com o que ele falava. Nossa, como é que conversa com o que ele falava? O Steve Jobs, ele sempre prezou pela simplicidade e eficiência. Então, simples e extremamente eficiente, que é o que eu quero que vocês busquem também, tá? Eu também gostaria de ser ele, Gleice. Gostaria não, né? Porque ele morreu, eu, hein? Fica feliz que você tá aqui. Bom, mas ele era inteligentíssimo. Só que a maneira como ele se vestia, primeiro que ele já era quem ele era. Então, gente, essa questão da aparência, as pessoas já sabiam o que esperar dele. E a aparência dele conversava, como a do Mark Zuckerberg, também conversa com o discurso deles. Simplicidade, máxima eficiência. E o resto da performance dele era tão incrível. Primeiro que o produto que ele apresentava era um produto que as pessoas esperavam, que eram inovadores. Ele revolucionou a tecnologia. Ele criou para a gente dispositivos que permitem que a gente esteja aqui hoje, que permita que a gente trabalhe, né? Que permita que a gente faça todas as coisas que a gente faz. Criou dispositivo que permitiu os aplicativos de bancos digitais. Ele revolucionou a nossa geração. Então, o Steve Jobs, ele, apesar dele ter, né, essa presença, ele conseguia conversar, fazer tudo isso conversar com o discurso dele. Então, o que é a presença executiva? Primeiro que é a adaptação, né? Lembra assim, ó, a nossa linguagem corporal é 55% da nossa comunicação. Então, o gestual, a maneira que você se expressa, que você olha, que você se coloca, o seu tom de voz, seu ombro, como você anda, como que é a sua marcha, 55% da sua comunicação é isso para as pessoas, tá? É o que elas vão prestar atenção. Se você não está bem vestido, e não estou falando de roupa cara, tá? Eu estou falando de adequação. Você vai apresentar o projeto na sua empresa, o mínimo que se espera de você é uma roupa social. É uma roupa que converse com aquele ambiente, que é um ambiente corporativo. Você vai falar de um produto, ou você vai apresentar o TCC. Poxa, o dia do TCC é o dia mais solene que a gente tem na graduação, é o final. Ali você vai mostrar para o mundo e para aquelas pessoas o que você aprendeu. Você vai fechar com chave de ouro, se expondo, falando, ó, o meu projeto foi isso aqui. E tem que ter de você nesse TCC, tem que ter coisas da sua história, coisas que você aprendeu, e você precisa contar isso. E você estar bem vestido vai, primeiro, te dar segurança, porque a gente gosta de se apresentar bem vestido e arrumado para as pessoas, para o nosso corpo faz muito bem, cabelo cortado, barba feita, né? As meninas uma maquiagem levinha, roupa bem apresentável, passada, não é? Não tem coisa pior do que você ver alguém se apresentando com roupa amassada, porque o nosso cérebro, gente, não é maldade isso, tá? A gente de fato julga as pessoas e você não vai conseguir se concentrar no que a pessoa está falando. Você vai se concentrar ou na roupa amassada dela, ou no decote dela, se estiver muito grande, ou você vai se concentrar na calça que tá suja, que tá furada. Você não vai conseguir se concentrar na mensagem. Então você precisa ter presença executiva. Para quê? Para conseguir neutralizar tudo que pode te tirar a atenção naquele momento. Tudo que pode acabar com a atenção que você deveria estar recebendo e que a sua mensagem deveria estar recebendo também. Tá bom? Então por isso é muito importante. O contato visual diante da plateia, olhar para as pessoas, distribuir bem o olhar para essas pessoas, tudo isso é extremamente importante, porque vai criar um outro efeito chamado conexões. Se você não consegue se conectar com as pessoas, vai ser muito mais difícil delas quererem te ouvir e delas guardarem a mensagem que você está colocando para elas. Você precisa se conectar, você precisa se relacionar. E não é colocar esse olhar de forma fixa, né? Você distribui o olhar, mas olha no olho da pessoa, tá? Para você criar esse ambiente de comunicação. E por fim, a prática não é algo que você faz quando já está bom. É algo que você faz para se tornar bom. Não tem como você ser uma autoridade, como você ser visto como um bom orador, como as pessoas entenderem o seu conhecimento se você não praticar isso, se você não treinar. Não adianta chegar no seu colo uma apresentação e quem é aluno, né, com a inteligência artificial, hoje a gente tem inteligências artificiais que fazem apresentações. Essa daqui
Por exemplo, eu fiz usando o Canva, não foi com a IA dessa vez, mas o Canva é uma ferramenta que já agiliza muito. Só que de nada adianta você ter uma apresentação bonita se você não preparar o seu conteúdo, não tiver uma sequência adequada no seu conteúdo e não souber se portar diante daquela plateia de maneira adequada, porque essas coisas não vão se conversar. Então, isso é muito importante. O treino, e quanto mais você treinar, melhor. Quanto mais você ensaiar, melhor. Tá? Eu não indico para ninguém começar o preparo de um discurso pela montagem dos slides. Não, pega um papel e uma caneta, papel e caneta é o melhor amigo do homem e anota o que você precisa falar. Quando você for anotando, você vai ver que tem coisas que você não sabe, você vai ver que tem coisas que você precisa rever. Monta a sequência no papel mesmo, no esboço dos slides. Depois você monta os slides e aí você começa a ensaiar com base no seu discurso, nas suas ideias, seguindo essa ordem que eu passei para vocês, tá? E agora, eu queria, para fechar tudo isso, apresentar para vocês o produto que eu criei, que é um curso, chama Curso EVA, Expressão, Voz e Autoridade, que é justamente o curso que, assim como eu me desenvolvi na oratória, vai ajudar vocês também a desenvolverem a técnica para se tornar um bom orador, para se tornar uma autoridade. Então, é um curso que está muito completo, que eu fiz com muito capricho. E o que ele tem de diferente dos outros, né? Além da estrutura deles, que foi muito bem montada, são aulas curtas, muito objetivas. Algumas dessas aulas têm alguns exercícios para vocês fazerem e tem textos onde vocês vão ler, vocês vão conseguir praticar a oratória de vocês, tá? É um curso que você consegue fazer ele de uma maneira relativamente rápida e consultar ainda ali uma aula ou outra conforme você vai se experimentando e se apresentando, tá? Então, ele vai te ensinar como você vai controlar o seu nervosismo. Tem aula que tem as técnicas, né, de clareza, impacto, como você vai usar a voz, como você vai se posicionar. Tudo isso eu coloquei lá, tá? Eu mesma desenvolvi aí as aulas. São aulas que eu coloquei de acordo com o que eu via que precisava, até porque eu vejo muitos alunos se apresentarem, né? E eu falei assim, bom, eu vejo os problemas de vocês, é muito interessante. E como eu vejo o problema de vocês, eu criei o curso justamente para resolver todos esses problemas aí, tá? O investimento nesse curso é R$ 197, então ele estava de 497 por 197, tá? Esse valor vai durar até a próxima segunda-feira, porque ele tende a aumentar, né? O curso ele foi muito bem gravado, muito bem elaborado. Eu demorei muito para estruturar ele todo, porque eu queria, de fato, entregar alguma coisa de qualidade para vocês, tá? E para quem adquirir esse curso nesta turma, então até a próxima segunda-feira, eu preparei um bônus super especial, né, de coração, que é uma mentoria de 1 hora antes de você começar o curso. Então, adquirir o curso. Você vai lá, assistir as primeiras aulas, vai entrar em contato com a minha equipe, com o meu time, para agendar a sua mentoria de 1 hora. E o que é essa mentoria de 1 hora no início, né? Eu vou tirar algumas dúvidas que vocês já têm e vou fazer um diagnóstico dos seus problemas. Qual é o problema que você tem na sua comunicação? Por que isso vai ajudar, né? Vai ajudar porque no momento que você assistir a aula, você já vai entender que aquilo é um problema que você precisa resolver. Porque muitas vezes a gente faz, mas não consegue perceber qual é o problema, onde a gente precisa caprichar. E aí a visão de um mentor a respeito disso é muito importante. Quando você terminar o seu curso, aí você vai ter mais 1 hora também. Eu vou avaliar qual foi a sua evolução. Tem alguns exercícios no meio do curso que vocês vão fazer, mas essa hora de consultoria que eu vou dar para vocês, a minha hora como consultora de oratória custa só a hora R$ 600. Então, já são R$ 1.200 que vocês vão economizar tendo esse diagnóstico no início e tendo esse feedback no final. Por que isso é importante? Porque você ter um mentor nesse processo, né? O curso online, ele é excelente, mas ele vai servir para você de nivelamento para você ter acesso a essas técnicas. Você vai poder assistir a aula ali várias vezes, quantas vezes você precisar. Mas você ter o olhar de um mentor para saber qual é o seu problema e poder conversar comigo diretamente sobre isso,
é um baita presente aí, tenho certeza que vai fazer toda a diferença para vocês, tá bom? Então o link tá aqui no QR Code, para quem quiser já escanear. Para quem está no grupo, eu vou mandar o link lá novamente, e essa oferta vai até segunda-feira, tá? No site da QIFI tá por 12 vezes de R$ 20. Gente, R$ 20 por mês, o que custa? Acho que nem um sorvete custa R$ 20, né? E você vai investir esse valor justamente para aumentar os seus resultados, para se desenvolver e para conquistar os sonhos que você, no início da aula aqui, disse que tinha. Né? Para que você quer isso? Qual que é o seu sonho? E através desse processo todo, que é um processo, você vai precisar passar por todas as fases desse processo e galgar aí com mais autoridade, com mais poder, uma carreira melhor, novas posições, né? E quem sabe até promoções para vocês. Tudo bem? Então, bônus exclusivo, 1 hora de mentoria online comigo, antes e depois do término do curso, só para quem entrar nessa turma aqui. Tudo bem? Dúvidas no chat. Para quem não me segue ainda, o meu Instagram, profa_Karen Tenório. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado da aula, se puderem me dar um feedback aí, se ajudou, se não ajudou. Encaminhar depois o link para quem precisa, para o pessoal que tem TCC, que vai se apresentar já nesse final de ano, né? E assim, o que vocês precisam colocar na cabeça de vocês, né? Comecem. Ai, minha oratória é horrível. Tá bom. Só que o que você vai fazer para melhorar isso? Qual é a sua postura? O que você vai contribuir? Como você vai contribuir para isso mudar? Isso é muito importante, tá? Qual é a sua posição para mudar essa situação que você vive? E eu tenho certeza que com treino, prática, exposição, é um processo que é lento, mas se você não der o primeiro passo, você nunca vai ser quem você de fato quer ser nesse quesito de comunicação. E essa habilidade vai te ajudar para tudo. A gente vive na era de rede social, então, para quem vai ser profissional liberal, você vai precisar comunicar o seu trabalho, você vai precisar comunicar aquilo que você sabe, vai precisar usar várias técnicas, vai precisar aprimorar e deixar de ser tímido para conseguir conversar com as pessoas, né? E essas conexões que eu falo, gente, são conexões que a gente leva assim para a vida inteira. Tudo é construído de pessoas, né? Nada é feito só com a gente, ainda bem, porque a gente não tem tudo para agregar. Então, eu preciso do conhecimento que eu encontro com os meus pares, do que eu aprendo com os meus alunos, né? E aí eu incremento isso, para a gente melhorar a cada dia. E a gente só consegue melhorar quando a gente tem método. E nada melhor do que um método desenvolvido por uma pessoa que passou pelo que você passa para te ajudar nesse caminho, tá? Quando você entra no curso, o risco dele é zero. Por que o risco dele é zero? Porque se você não gostar das aulas, porque se você não gostar da minha didática, quem é meu aluno aí já está acostumado, né, com a minha didática, você pode cancelar o curso, você tem até 7 dias garantidos por lei para cancelar o curso, para cancelar a compra que você fez, e tá tudo certo, a gente continua amigo, né? Mas mesmo assim, se você cancelar o meu curso, eu não quero que você desista de aprender a desenvolver a sua comunicação, tá? Então, quero que você estude, quero que você aprenda, quero que você se exponha, porque a única maneira da gente se colocar na sociedade e colher frutos do nosso trabalho é através dessa comunicação. Não basta você ser competente, você precisa mostrar e provar que você é competente, que você tem o conhecimento ali, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um beijo. O link tá aí na tela. Encaminhem, tá? Para quem puder. E eu espero vocês entrando em contato no suporte para agendar a mentoria de 1 hora que vocês vão ter no início do curso e 1 hora assim que vocês terminarem o curso comigo, online, tá? E aí eu vou pontuar os erros de vocês, o que você melhorou, se for o caso, você vai assistir o curso de novo. Mas isso aí é um presente dos deuses, porque faz muita diferença de verdade, tá? Não é porque é comigo, mas ter um mentor, alguém olhando, falando para você, olha, é aqui que você tem que melhorar, é realmente excelente. E confiem no taco de vocês. Um beijo, até mais.